Olá, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu quero fazer uma videoaula com um título um pouquinho provocativo, que é o seguinte: nem só de livros vive o cérebro. Esse título foi inspirado por uma experiência que eu estou vivendo aí há alguns dias e que me fez fazer algumas reflexões sobre aprendizagem que eu achei interessante passar para você. Então, vamos descobrir que reflexões são essas depois da vinheta. Duas semanas atrás, eu me propus a enfrentar um desafio de aprendizagem. E esse desafio era aprender a jogar tênis do zero. E quando eu digo do zero, eu estou falando o seguinte: eu nunca tinha posto a mão em uma raquete de tênis. Não fazia a mais remota ideia de como se jogava tênis. Eu tinha uma vaga ideia das regras que rolavam por ali, mas não conhecia as regras direito. Ainda continuo não conhecendo, porque afinal de contas eu só fiz 3 aulas até agora. Mas essas 3 aulas já me ensinaram um bocado de coisas, até porque eu estou sempre prestando atenção em como o processo de aprendizagem acontece, tanto comigo quanto com os outros. Então vamos lá falar sobre o que foi que eu refleti durante essas 2 semanas que eu comecei a fazer tênis. Bom, primeiro vamos falar dos motivos que me levaram a resolver fazer tênis. Eu estou com um problema de sobrepeso já há alguns anos, porque eu tive uma série de problemas de saúde em sequência e esses problemas de saúde acabaram gerando esse sobrepeso. E eu sabia que eu precisava de uma atividade física. Eu estava muito tempo sem atividade física, mas eu sabia também que precisava ser uma novidade. E que tinha que ser alguma coisa lúdica, porque eu estava meio sem paciência de ficar, por exemplo, numa academia de musculação, fazendo movimentos repetitivos. Aquilo não estava me animando. Eu precisava de alguma coisa que realmente me animasse e o caminho da animação seria alguma coisa lúdica. E o jogo é uma coisa lúdica. E o que me chamou a atenção para esse aspecto lúdico, para a importância desse aspecto lúdico, foram alguns comentários de alguns alunos do treinamento AM3, que é um treinamento que eu dou para algumas turmas fechadas, e que esse treinamento ele envolve a confecção de mapas mentais de uma forma otimizada para a aprendizagem, e lá eu ensino a usar desenhos para melhorar a aprendizagem e a retenção. E as pessoas, quando chegam na parte do desenho e realmente enfrentam esse desafio de desenhar, elas acabam se divertindo muito. Então, isso me chamou muita atenção, porque de repente aquela atividade penosa de estudar um texto denso, difícil, para um concurso ou para uma prova, alguma coisa assim, se tornou uma coisa divertida. E o legal é que no final, além de divertido, a pessoa tinha uma retenção bem melhor daquilo que ela estava estudando. Mas enfim, eu não estou aqui para falar do treinamento AM3. Eu estou só dando uma ideia de onde surgiu essa suposição minha de que eu precisava de fazer uma atividade que fosse lúdica, para me animar a fazer uma atividade física. Outro motivo eram questões de saúde mesmo, tanto física quanto psicológica e também cerebral. Eu já cansei de falar no blog a importância da atividade física para o funcionamento do cérebro. Existem muitas pesquisas falando sobre isso. Mas eu estava sendo um pouco incoerente porque eu estava muito tempo parada, tá? Eu tinha lá os meus motivos, mas a verdade é que eu estava me cobrando isso. Poxa, eu preciso fazer uma atividade física. Eu tenho muitos motivos para realmente enfrentar esse desafio de recomeçar a fazer alguma atividade física qualquer que seja, tá? E aí eu resolvi que uma atividade que me ajudaria em todos esses aspectos seria o tênis, tá? Eu fui também ajudada por uma amiga que já estava fazendo e estava gostando muito e tal, e essa empolgação dela me incentivou e me fez ver que talvez aquela fosse a atividade que iria me tirar do sedentarismo. Então vamos lá. O que eu aprendi até agora nessas 3 aulas em que eu comecei a aprender a jogar tênis? Primeira coisa é como é bom ter um professor que sabe ensinar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu advogo a ideia de que a gente não pode ficar dependendo de um professor para aprender, porque nem sempre você vai conseguir aquele professor que realmente sabe como ensinar. Aliás, esse artigo é um artigo bem raro no mercado. Professores que realmente, efetivamente sabem ensinar de forma que você aprenda de uma maneira ótima. Então não dá para depender deles. Mas, por uma felicidade, eu consegui achar um professor que realmente conhece a forma de ensinar uma pessoa. E o resultado disso é que
eu comecei na primeira aula muito tranquila e ele foi me conduzindo e eu fui fazendo os exercícios, tudo muito divertido, tudo muito sem pressão. Então é muito agradável quando você acha essa figura rara do professor que sabe ensinar. Um dos aspectos que me fez ver que ele realmente sabia ensinar é que ele ia me colocando desafios na medida daquilo que ele ia observando. Então ele me passava um exercício e observava como que eu me saía naquele exercício. Se eu estava indo bem, ele aumentava um pouquinho o grau de dificuldade. Se eu estava tendo dificuldade, ele mudava para um exercício que ele achava que ia me ajudar a superar aquela dificuldade. Então essa é uma situação mais do que ideal de aprendizagem. E note que nem era uma aula particular, eu estava fazendo com outras pessoas, mas ele conseguiu gerir isso muito bem, tá? Até porque a turma era pequena e tal. Uma outra coisa que eu queria discutir aqui é o seguinte: de onde foi que eu tirei a confiança para essa altura da minha vida resolver praticar um esporte que eu nunca tinha praticado? Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas chegam lá aos, às vezes, 30 anos, que é muito novo, 40, e às vezes até mais velho, e elas acham que não tem mais jeito para elas, que elas não podem aprender mais nada muito diferente daquilo que elas já faziam. Isso absolutamente não é verdade. Então eu quero contar um pouco da minha história como atleta, entre aspas, para que você entenda onde foi que eu fui buscar essa confiança. Quando eu era criança, eu era uma péssima atleta. Sabe aquela pessoa na escola que é a última a ser escolhida? Era eu mesma. Então o esporte coletivo para mim era uma tortura. Eu sabia que eu não jogava bem e que os meus colegas não me queriam no time deles. E aquilo era muito, muito desagradável para mim. Em esportes individuais eu até conseguia fazer alguma coisa. Por exemplo, natação, corrida, alguma coisa assim. Mas ainda assim era mais ou menos, porque os meus fracassos no esporte coletivo me deixaram com a sensação de que eu não tinha aptidão física para esporte. Então mesmo no esporte individual eu era meio travada. Mas conseguia fazer alguma coisa e tal, então para minha saúde era legal, apesar de eu não ter grande desempenho. Mas cresci achando que esporte não era a minha praia, né? Que eu não tinha um bom controle do corpo e tal, e que eu tinha nascido assim, aquelas coisas, né, que a gente é levado a acreditar e que no fundo não existem. Até que teve uma época que houve uma grande mudança nesse meu pensamento a respeito da minha capacidade de aprender alguma coisa que fosse relativa ao corpo. Foi quando um amigo me convidou para aprender dança de salão. Ele me levou para ver uma aula de uma turma assim, de iniciante para intermediário, e quando eu olhei aquela aula, eu tive duas reações. Primeiro, eu fiquei fascinada, porque é lindo ver o pessoal dançando dança de salão. E segundo, eu pensei, nossa, eu nunca vou conseguir fazer o que eles estão fazendo aí. Mas aí esse meu amigo insistiu, e nós fomos fazer dança de salão. Por sorte também com um professor muito bom, que sabia como ensinar, sabia como ir passo a passo, sem forçar demais o ritmo do aluno. Então isso foi muito interessante. Então era um ambiente completamente sem pressão. Por quê? Porque eu não tinha uma nota para tirar, eu não tinha um tempo específico, né, um prazo para cumprir. Eu não tinha mais aquela pressão dos pares que na infância e na adolescência é muito forte, né? Eu já estava, era uma jovem adulta, então nessa época as pessoas começam a ser um pouco menos malvadas nesse aspecto, elas te dão mais força e tal. Então, eu acho que esses fatores todos me ajudaram tanto que eu aprendi a dançar, tá? Não foi da noite pro dia, tá? Eu acho que eu levei talvez um ano a 2, para me sentir confiante de que eu conseguia dançar e que eu, afinal de contas, podia fazer alguma coisa legal com o meu corpo, tá? Mas a grande coisa aqui não foi aprender dança de salão. A grande coisa aqui foi justamente ganhar essa confiança de que eu podia sim fazer atividades que envolviam uma destreza com o corpo que eu antes acreditava que não tinha. Então, você já deve estar se perguntando, mas qual o objetivo mesmo dessa videoaula? O objetivo dessa videoaula é dizer para você não se deixar limitar por uma crença de incapacidade que foi inculcada em você em algum momento, tá? Se você tem algum desafio de aprendizagem que você gostaria de enfrentar porque você acha que ao enfrentá-lo você vai ser mais feliz por qualquer motivo,
enfrente. Mas enfrente de uma maneira legal, tá? Que eu acho que vai te dar maiores chances de sucesso. Então as sugestões que eu tenho são as seguintes. Comece do começo, não tenha vergonha. Não ficar falando assim, eu tenho 50 anos, então alguma coisa eu já deveria saber, então eu não vou começar na turma inicial. Não adianta, você vai só piorar a sua sensação de incompetência. Então comece do começo mesmo, assuma que você é um iniciante, isso te dá um enorme alívio, tá? Assuma assim, vista a camisa do iniciante. Vai ser muito bom psicologicamente para você estar mais à vontade naquele ambiente. Falando em ambiente, é importante que esse ambiente seja seguro, psicologicamente seguro, seja acolhedor e que não tenha pressão. Pressão no sentido de alguém te forçando ou de alguém te ridicularizando. Esse tipo de coisa não te ajuda em nada. Essa é a segunda sugestão. Escolha muito bem o ambiente em que você vai enfrentar esse novo desafio, porque isso pode fazer muita diferença. Isso com certeza faz muita diferença. E quais são os ganhos de você efetivamente tomar coragem e ir lá aprender aquela coisa que você achava que nunca iria conseguir aprender? Bom, o primeiro é que você aprende, tá? Se você consegue começar do começo, né, vestir a camisa do iniciante, fazer as coisas no seu ritmo, num ambiente que seja adequado para isso, você vai acabar aprendendo. E o segundo, que eu acho que é o maior ganho do que simplesmente aprender a uma coisa a mais, A, B ou C, é aumentar a sua confiança na sua capacidade de aprender. Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida. Cada vez que você aprende uma habilidade nova, que você tinha alguma desconfiança ou até a certeza mesmo de que nunca iria conseguir aprender, a sua confiança na sua capacidade de enfrentar novos desafios de aprendizagem, ela aumenta muito. E isso só cresce, porque aí você fica mais confiante, resolve enfrentar mais um desafio. Normalmente você consegue aprender, né, numa situação normal, e aí isso aumenta ainda mais a sua confiança e assim por diante. E de repente você se vê como uma pessoa que acredita que pode aprender qualquer coisa que esteja disposta a aprender. E na verdade a maioria das pessoas é isso mesmo. É uma questão mais de autoconfiança do que de capacidade cognitiva. Agora eu queria ouvir de você. Eu queria que você comentasse lá embaixo do vídeo no blog o seguinte: qual é o grande desafio de aprendizagem que você está com medo de enfrentar? Que você está querendo, mas está com medo e está achando que não é para você? Por que isso é um desafio para você? Pense onde que você poderia enfrentar esse desafio que seja um ambiente com aquelas características que eu falei. Seguro, acolhedor, sem pressão. Onde você pode construir esse ambiente? Eu estou te pedindo, na verdade, para você expor uma coisa que você poderia fazer sozinho e resolver o seu problema, o seu desafio de aprendizagem sozinho. Mas o que você ganha comentando? Primeiro, você reflete melhor quando você vai pôr por escrito. Segundo, você cria uma espécie de compromisso público. Isso é uma coisa muito poderosa para fazer a gente avançar. Em terceiro lugar, você está colaborando com a comunidade, dando ideias para colegas que ainda não conseguem enxergar como enfrentar certos desafios. Tá certo? É por isso que eu te peço realmente que vá lá embaixo do vídeo, de preferência no blog, né? Não no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, vai lá no blog, o link está embaixo do vídeo, e comenta, porque vai ser muito legal para toda a comunidade. Tá legal? Então eu vou ficando por aqui nessa videoaula. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.